que é você para Deus? No episódio de hoje, vamos aprofundar nesse tema a partir de 3 caminhos. O que a questão 963 do Livro dos Espíritos realmente quer dizer? Como podemos aplicar a nossa vida prática? E quais reflexões emocionais e espirituais ela desperta dentro de nós? Então fica com a gente para entendermos melhor como funciona a relação entre providência divina, liberdade e responsabilidade. E como isso pode trazer mais consolo, confiança e sentido para os dias mais difíceis. Universos paralelos, onde as almas se encontram. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, eu convido a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Uma coisa é acreditar em Deus de forma abstrata. Outra, muito mais íntima, é acreditar que esse Deus conhece a nossa individualidade, acompanha a nossa experiência e não considera nenhuma existência pequena demais para a sua bondade. A luz do Espiritismo, sob uma nova perspectiva. Na pergunta 963, parte 4ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, no item Intervenção de Deus, nas penas e recompensas temos: Deus se ocupa pessoalmente com cada homem? Não será ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo, em particular, tenha aos seus olhos alguma importância? E a resposta dos Espíritos: Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por menores que sejam, para sua bondade nada é demasiado pequeno. E já para ilustrar bem isso, eu quero trazer um exemplo que está bem diante dos nossos olhos. O Sol. A Terra, ela orbita em torno do Sol. O Sol irradia os seus raios por toda a Terra. E, indiferentemente onde estejamos, os raios solares eles estarão lá. E assim é a presença de Deus. Ele é um ser onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus nos ama indiferentemente dos nossos erros ou falhas. O amor dele não está condicionado ao nosso desempenho, mas sim à sua própria natureza, pois ele é amor. Deus é amor. E o que ele faz para nós, a providência que ele tem nas nossas vidas, está sempre relacionada ao amor. Acredito que todos vocês já ouviram falar da sincronicidade, né? A sincronicidade. Às vezes na vida nós estamos passando por momentos difíceis, seja ele qual for, seja qual a dificuldade que estamos passando naquele momento. E do nada aparece alguém na nossa vida, pessoas que a gente nem conhece, aparece naquela hora certa, no momento exato, para trazer palavras de conforto, às vezes ajuda prática e para nos mostrar que nós nunca estamos sozinhos. Por quê? Porque a presença de Deus ela é constante na nossa vida. Eu quero trazer um exemplo pessoal meu, um exemplo que é do nosso dia a dia, da nossa prática, para dizer que a gente precisa ficar atento, né, a esses sinais que Deus está sempre nos mostrando, falando da sincronicidade. Teve um momento na minha vida que eu estava trabalhando em um laboratório e eu fui demitida. E como eu já tinha 1 ano e meio nesse laboratório, eu tive o direito de receber o seguro-desemprego, que eram 5 parcelas. E nesse período eu comecei a procurar emprego, mandei currículos e tudo mais. E nessa época eu tinha apenas o ensino médio. Eu morava sozinha, eu pagava aluguel, como todo mundo, né, tem suas despesas mensais. E começou a entrar o desespero, porque todo mês que eu recebia a parcela, eu pensava, meu Deus, eu não arrumei emprego ainda. E comecei a ir em várias entrevistas e nada dava certo. Até que, por fim, na última parcela do seguro-desemprego, que o desespero já estava assim no nível hard, uma amiga minha que eu tinha conhecido desse mesmo laboratório que eu trabalhei, ela me ligou, né, e a gente começou a conversar e ela comentou comigo que a empresa onde ela estava trabalhando
estava contratando temporários e eram para 15 dias. E eu falei, bom, eu estou precisando, né? Então eu vou encarar e fui trabalhar, consegui, faltava menos de 20 dias para receber minha última parcela do seguro. E fui nessa entrevista, passei e fiquei trabalhando por 15 dias, depois eles me contrataram por mais 15 e depois eu fiquei trabalhando registrada. Então, Deus usou da minha amiga naquele momento para me levar até aquele emprego. E também Ele me fez ver aquela dificuldade que eu passei naquele período, qual a lição que eu poderia aprender daquilo. Então, qual a lição que eu aprendi? Que a dificuldade que eu tive para arrumar emprego, porque eu só tinha apenas o ensino médio e que eu precisava de alguma forma, dentro das minhas condições, procurar um meio de estudar, de fazer uma faculdade. E naquele momento, quando eu olhei todo aquele período que eu passei de desespero, eu prometi para mim mesmo, o primeiro trabalho que eu arrumar, que eu ficar registrada, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar. E foi isso que aconteceu. Então, gente, nós estamos atentas para esses sinais que Deus nos envia? Ou nós estamos só esperando um milagre acontecer? Porque uma coisa é Ele está mostrando um sinal e a gente ir atrás, a gente seguir aquele caminho. Outra coisa completamente diferente é Ele está mostrando um sinal e a gente ficar em casa sentado esperando o milagre acontecer. Aí fica difícil, né, gente? Então a gente precisa agir. A gente precisa prestar atenção nesses sinais enviados de Deus, do universo, seja da forma como você pensa ou imagina. Nós precisamos ficar atentos para isso. E tudo isso, gente, para dizer que a bondade de Deus, ela está presente nos mínimos detalhes. Num olhar, num abraço, numa palavra de conforto. Aonde quer que a gente vai, a gente encontra esses sinais, a gente encontra essa bondade divina. A misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela se manifesta a cada manhã. Pois, muitas vezes, não é todos os dias que nós estamos bem. E Deus nos dá esse período, né? Entre um dia e o outro, à noite. Que é o momento onde a gente tem aquele descanso, é o momento onde a gente descansa o nosso corpo, a nossa mente, que para que no outro dia a gente acorde e sinta a força que Ele nos dá. Porque esse amor, Ele nos deixa revigorados, então nós acordamos no dia seguinte com uma nova perspectiva do dia anterior. Até aqui existe um ponto muito bonito na doutrina espírita. A grandeza de Deus não reduz o valor do ser humano. Pelo contrário, mostra que cada alma ou espírito tem importância real. Cada consciência importa. Isso significa que Deus não olha apenas para multidões, povos ou eras históricas. Porque Deus conhece a necessidade de cada espírito. Ele criou cada ser dentro de leis justas, sábias e amorosas. E aqui temos um ponto crucial. Precisamos entender que para Deus não existe um ser favorito, mas seres especiais, que diante da sua magnitude e dentro das suas leis divinas e seu infinito amor, todos nós somos especiais para Deus da mesma forma. E olhando agora para o ponto de vista das providências divinas e das leis universais, primeiramente a gente precisa ter como ponto de partida o entendimento do nosso livre-arbítrio. Porque Deus ele não vai dominar a sua vida e conduzir a sua vida por você. Obviamente que Ele vai estar ali dando o apoio, dando o suporte necessário, observando as suas necessidades, mas o livre-arbítrio, ele nos torna muito responsáveis pelas coisas que nos acontecem e as consequências das nossas ações. Nesse sentido, é interessante olhar pela ótica que Deus ele não nos deu um prêmio ou uma punição, Ele não nos dá um prêmio ou uma punição, mas Deus nos deu o livre-arbítrio apenas. Para que com esse instrumento a gente viva e a gente tome as nossas próprias decisões aqui e a gente assuma as consequências das nossas decisões. A nossa vida e a nossa obra, ela pode até passar, às vezes, despercebida por algumas pessoas, mas ela nunca passa despercebida por Deus, especialmente as nossas dores. Existem alguns momentos na nossa vida que a gente passa por alguns sofrimentos que, na verdade, se você olhar bem, se você der tempo ao tempo, você vai entender que eles são livramentos disfarçados de sofrimento.
Porque às vezes você estava intencionando ir por um caminho e por uma direção, e acontece alguma coisa que te deixa às vezes muito chateado, muito magoado, que causa um certo sofrimento. E aí quando você dá tempo ao tempo, você vai entender que aquilo na verdade foi um livramento. E essa, por exemplo, pode ser uma das formas de Deus agir, né? Uma das formas da providência de Deus nas nossas vidas. Então nem sempre a providência de Deus ela vem nos dando aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é necessariamente aquilo que a gente precisa. Tem uma coisa que eu mudei muito na minha forma de me conectar com Deus recentemente, que eu já não peço mais para Deus aquilo que eu preciso, que é aquilo que eu acho que eu preciso. Eu entendo que Deus ele me conhece muito melhor do que eu mesma, né? Deus é essa força, né? Deus é essa energia, é essa força que ela nos vê de uma forma tão profunda que eu entendo, eu acredito que Deus ele vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E a gente não tem dimensão disso. Por isso, quando a gente confia, né, uma questão a Deus, em alguns momentos da nossa vida, chega um momento que você faz tudo, né? A gente utilizando o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas coisinhas aqui e vamos vivendo, e às vezes chega aquela situação que você percebe que a vida às vezes não anda, que você está tentando lutar com alguma questão e simplesmente nada muda. E aí quando você se volta, né, para essa conexão com Deus e você coloca nas mãos dele mesmo, né, tem esse entendimento, talvez é esse entendimento da nossa pequenez. E aí quando a gente coloca isso na mão de Deus, de uma forma genuína, de uma forma sincera, as coisas começam às vezes a mudar. E é isso também é providência divina. Não necessariamente da forma como a gente gostaria, mas as coisas elas vão tomando um caminho. E quando a gente às vezes se abre para essa mudança, para essa transformação, as coisas começam a melhorar um pouco. Como a Lina disse anteriormente, tem muitas coisas que extrapolam da nossa compreensão. E uma dessas coisas, eu acredito que é a própria complexidade da nossa existência. Hoje a gente vive um momento onde o acesso à informação ele é muito fácil, ele é muito rápido e a gente está o tempo todo sendo bombardeado de informação, seja positiva, seja negativa, seja verdadeira, seja falsa. Ou seja, o nosso cérebro, né, em um curto espaço, né, de desenvolvimento, de evolução humana, a gente está sendo impactado por um número de informação que a gente não era acostumado com isso, se você olhar para 100, 200 anos atrás. Isso deixa a gente numa situação e uma sensação de falta de controle, porque são muitas informações e você não tem dimensão do que é certo e do que é errado. E ao mesmo tempo que você tem esse número tão grande de informação, e esse sentimento de falta de controle te gera também muitos questionamentos. Então, olha a situação. Vivemos um momento onde temos acesso a muita informação, somos bombardeados com essas informações e, ao mesmo tempo, temos mais dúvidas. Ao mesmo tempo que temos mais possibilidades de resposta, sentimos que a gente não tem resposta para nada. Mas é devido a isso, a essa complexidade da nossa existência. E quando a gente entra, às vezes, nesse turbilhão de informação e nessa sensação é onde a gente vai sentindo a nossa vida cada vez mais complexa, cada vez mais complicada, cada vez mais conturbada. E é justamente nesse sentido, nesses momentos de aflição, porque isso gera uma aflição, que você está conectado com Deus e entender que, bom, Ele que está vendo tudo. O presente, o passado e o futuro. Então, Deus sabe melhor o caminho, Deus sabe melhor dar esse direcionamento para nós. Apesar da gente ter o nosso livre-arbítrio e de tomarmos as nossas decisões e arcarmos com as consequências disso, é muito importante entendermos esses momentos de vulnerabilidade nossa e de confiar, né, que Deus ele nos olha, que Ele nos vê dentro ainda da nossa individualidade, dentro das nossas necessidades, e por ter essa visão nossa no campo mais amplo, né, talvez seja ainda trazendo nessa questão espiritual, Deus nos vê como espíritos,
Então, nos vendo como espíritos, ele tem esse alcance de presente, passado e futuro. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Não só nessa existência, não só nessa vida, mas da nossa existência como um todo. Deus sabe o que é que a gente está curando nessa existência que tem a ver com o nosso passado. E Deus sabe o que a gente precisa desenvolver e trabalhar nessa existência também para uma demanda que às vezes a gente vai ter no futuro. Então, essas dificuldades que às vezes a gente passa aqui, como que acontece essa providência divina nas nossas vidas? Sabendo o que é que a gente precisa curar e também sabendo o que é que a gente precisa estar aqui e se preparar para a demanda que ainda virá ainda no futuro. Eu acredito que quando a gente toma consciência desse amor que Deus tem por nós, e dessa ocupação, né, dentro da pergunta, né, que se Deus se ocupa conosco individualmente. Então, quando a gente tem essa consciência de que Deus, sim, Ele se ocupa conosco individualmente, Ele sabe de cada uma das suas criaturas, a gente entende uma coisa: esse amor, ele é muito grande. Imagina, na vastidão da criação de Deus, e Ele se ocupa com cada um de nós, quer dizer que Ele nos ama muito. Então, quando você toma essa consciência do amor que Deus tem para cada uma das suas criaturas, isso me levou à reflexão que é a seguinte: imagina a pessoa que você mais ama na sua vida. Imaginou? Agora imagina como é que você gostaria que o mundo tratasse essa pessoa. Eu acho que é exatamente assim que Deus gostaria que a gente tratasse uns aos outros. Porque Deus nos ama individualmente de uma forma muito grandiosa. E aquilo que a gente ama, a gente quer que seja bem tratada, a gente quer que seja amada, a gente quer que seja cuidada. A gente não quer nada de mal para aquela pessoa que a gente ama. Então, o que eu penso, né, dentro da minha pequenez, que Deus gostaria que fizéssemos pelo menos uns pelos outros, é nos amar, assim como Ele nos ama. Portanto, se Deus se preocupa, então, individualmente com cada um de nós, o que nos cabe a fazer? A nossa parte. A gente precisa estar atento àquilo que é nosso. Precisamos ter bastante atenção a utilizar o nosso livre-arbítrio com bastante consciência, na prática do bem, fazendo coisas que nos vão elevar moralmente, que vão nos desenvolver e trabalhar na nossa melhoria contínua. É necessário que tenhamos um movimento. A gente precisa trabalhar junto com Deus. Deus, ele nos oferece todo o suporte que a gente precisa, temos diferentes recursos, cada pessoa veio, né, para essa existência com recursos que são dela, né, que foram emprestados ali para ela, para que ela se desenvolvesse aqui. Então a gente precisa utilizar esses recursos e trabalhar, porque só ter a fé, né, esperando que alguma coisa aconteça, gente, isso não acontece. A fé sem trabalho não vira milagre, não acontece um milagre disso. A gente precisa estar trabalhando junto com Deus para que as melhorias e que as providências divinas elas aconteçam dentro da nossa vida também. E aí, amiga? Foi mais levinho hoje, né? Depois desse turbilhão de assuntos pesados que a gente vem gravando aqui, hoje, gente, ó... Nossa, Ju, hoje foi assim uma paz, né? Porque falar do amor de Deus parece que as energias ficam tudo ao nosso favor aqui e nos traz paz e um pouco de calma para falar, porque, gente, não é fácil sentar aqui e começar a falar, tá? É muito difícil. E hoje foi muito bom trazer essas reflexões aqui. É muito importante, e antes que a gente vai para o final aqui, eu dei a palavra aqui para a Ju, eu quero falar para mim, como é bom essa parte da gente refletir, o que me trouxe hoje. Você falou muito no ponto importante ali do livre-arbítrio, né? E nós temos que entender o seguinte, que apesar que Deus tem o amor individual por cada ser, né? Só que Ele nos dá o poder de escolha, Ele nos dá as ferramentas para a gente trabalhar nossas escolhas aqui neste plano. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, gente, pela força do amor. Hoje, pela força do amor mesmo. Hoje, exatamente hoje, fazem 1 ano e 4 meses que o meu marido partiu deste mundo. E ontem eu confesso para vocês que eu estava num momento bem difícil e hoje eu acordei aqui para vir fazer essa gravação e eu pensei comigo e muitas coisas que Deus, com seu infinito amor, né, a sua infinita bondade, toda a espiritualidade, me mostrou. Por isso que eu falo que a noite ele é o período
que Deus nos dá é o respiro para nossa alma. Sim, com certeza. E que a gente acorda no dia seguinte e a gente tem a gente começa a enxergar a vida com uma nova perspectiva. Então, para mim, hoje, realmente esse episódio é sobre o amor. É bonito. Essa é uma forma de ressignificar, né, amiga, a dor e a luta, né? Porque realmente é um processo que ninguém quer viver, né? Ninguém quer passar por isso. E uma escolha, né? Porque você fez uma escolha, né? Sim. Você poderia, sim, claro, e você teria todo o direito, né, de passar um dia, às vezes, né, mais mal, mais recolhida, né? Assim, sentindo uma dor que ela é real e válida, mas você escolheu aplicar essa energia, porque para isso também se vai energia, você escolheu aplicar de uma outra forma, né? De uma forma que te beneficia, que com certeza, toda certeza, beneficia seu marido. Sim. Né? Porque a gente acredita muito, né, que quando a gente está bem, né, e aquelas pessoas que a gente ama, que partiram para o outro lado, elas sentem também que a gente está bem. E isso traz um conforto, né? Porque não é unilateral o sofrimento, ele vai para os dois lados, né? De quem fica e de quem vai. Então, que bom que você tomou essa decisão, que você fez essa escolha, que a gente fez um episódio lindo, né? Que eu tenho certeza que vai atingir o coração de quem precisa ouvir. A gente sempre pede por isso. Sim, com certeza. Essa é a intenção nossa aqui de trazer um pouco dessas reflexões para que consiga sair do nosso coração para o coração de vocês, gente. Então, isso aqui é muito importante para a gente, esse trabalho, e independentemente do momento que nós estamos, no dia que a gente marca para gravar, pode ter certeza que a gente está aqui. Exato. Eu vou pegar até a deixa. Esse episódio, ele vai ao ar talvez de 1 ou 2 semanas da data que a gente está gravando hoje, mas eu quero trazer já um comentário, amiga. A gente precisa falar, né, sobre as dificuldades que a gente teve com as nossas últimas gravações, especialmente a gravação da primeira entrevista. Provavelmente quando essa aqui for ao ar, você já deve ter assistido a entrevista. Se não assistiu, vai lá assistir, que é a nossa primeira entrevista sobre o Islã. E ali a gente teve um tumulto de problemas, de questões técnicas, né, que afetou e até atrasou mesmo a publicação desse episódio. Então, existe um movimento muito grande que é feito aqui do nosso lado, né, para que aconteça, para que o universo paralelos ele aconteça, e isso entra muito nessa questão que a gente falou muito aqui, esse movimento do nosso lado, né, o trabalho que se desenvolve do nosso lado, e a gente conta também com a providência divina, né? Então, existe um movimento e um trabalho, uma perseverança, uma entrega para que isso aconteça. E do lado, né, a gente conta mesmo com que Deus, para aquilo que está difícil às vezes para a gente, que aquilo traga o aprendizado que é necessário, né, mas que assim que a gente aprenda o que precisa aprender, sim, que venham os refrescos, né, e veio. Sim, né, com certeza. a entrevista, a última entrevista, que vai ser com o seu Joaquim, né, que foi com o seu Joaquim, que ela já está no ar. Se você está assistindo esse episódio, já está no ar também a entrevista do seu Joaquim. Ela trouxe muito mais paz, assim, pra gente, leveza, né? Parece que nivelou as energias, equilibrou, sim, o trabalho, assim, né? Exatamente. Então, veio a providência divina, né? Eu entendo como que foi uma providência divina. Sem dúvida. Porque a gente tava, tipo, muito apavorada, porque foi só porrada, parece. Desde o primeiro até o quarto episódio, né? Até a primeira entrevista que nós fizemos, gente, foi assim muito difícil pra gente. Foram momentos assim no final da gravação aqui, a gente sentar e chorar. Não, vocês viram um pedacinho, né? Literalmente, não sei se apareceu a parte que a gente chorou, um episódio que a gente literalmente chorou. Exatamente. Depois, mas puxa! E nós estamos fazendo isso daqui, como eu falei, é na força do amor, gente. Então, cada momento que a gente está sentada aqui, tentando trazer da melhor forma possível, com clareza e de uma forma simples, para que qualquer um que assista esse vídeo possa entender o que a gente está trazendo aqui.
E nós estamos fazendo isso com muito mesmo, mas muito amor. Exatamente. Bom, nós agradecemos muito a sua presença, que ficou aqui até o finalzinho desse vídeo conosco. E eu gostaria muito que você levasse todas essas reflexões aqui para a sua semana. E mais ainda, se esse vídeo aqui ele te tocou de uma forma profunda e você quer compartilhar com aquela pessoa que eu falei lá atrás, que você tanto ama, compartilhe esse vídeo, envia para essa pessoa para que ela também possa refletir, assim como você, sobre o amor que Deus tem por nós de forma individual, olhando para as nossas dores, para os nossos erros, para os nossos acertos também. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, vou pedir para você já se inscrever, ativar o sininho para você ser notificado toda vez que sair um episódio novo. E também nos siga nas redes sociais em @universosparalelos.space. A nossa conversa de hoje nos mostrou que Deus está mais perto do que imaginamos. Mas será que nós estamos presentes para senti-lo? Como é que você se conecta com Deus? E com isso, queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para embarcar nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Esse foi na paz, né? Foi na paz, graças a Deus, e com muito amor e luz e todas as energias da espiritualidade. Ninguém vai chorar aqui hoje, não. Não. Só de alegria, só de alegria. Amém. Hoje é só de alegria. Universos paralelos, onde as almas se encontram